E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Também vale ciclar o tipo de proteína, Exato, porque quando você perfeito. repete mais o tipo de proteína, você vai inflamar mais, o teu corpo tende a fazer uma reação maior com aquela proteína. Então, a estratégia de ciclo vale para tudo, né? Para carbo, Muito. para gordura e para proteína. E interessante, porque as pessoas colocam, por exemplo, assim, proteína vegetal para vegano vegetariano. Não, não é isso. Proteína vegetal é para você ter no conjunto de proteínas que você tem lá na sua casa, para você fazer esses ciclos. Então a gente tem que apresentar sempre coisas diferentes para o nosso organismo. Aquela coisa assim, ó, todos os dias eu acordo e tomo um shake de banana, whey, leite de amêndoa. Isso não é interessante. Porque você não está promovendo essa flexibilidade de combustível para o seu corpo ter flexibilidade metabólica. É impossível você ter uma boa performance mental se você não tiver uma boa flexibilidade metabólica. Você pode até ter por 2 horas, 3 horas, mas chega um ponto que isso não vai mais acontecer. Então, o viver em ciclos é, por exemplo, um exemplo prático para todo mundo. Suponhamos, sábado e domingo a gente acaba comendo um pouco mais, bebe um pouco mais, toma um vinho, come isso, come aquilo. Na segunda-feira é um dia maravilhoso para fazer jejum. Então você janta, sei lá, ou faz um almojanta, né, que a gente faz muito no domingo, 4 horas da tarde. Então você faz aquilo e faz um jejum até no outro dia, meio-dia. Deixa toda segunda fixo para fazer um jejum. Na terça-feira, você coloca um carboidrato no seu café da manhã. Na quarta-feira, você tira o café da manhã. Na quinta-feira, você faz seu café da manhã, o almoço, tira o jantar. Então são coisas assim, que tirar que eu falo não é tirar o jantar tradicional, tá? A gente pode fazer uma coisa menor. E isso vai fazendo estímulos metabólicos muito loucos. O corpo ele precisa ter... O nosso metabolismo é uma desorganização organizada. Então a gente precisa promover isso, porque senão começa a ter a mesma via de sinalização e isso pode levar a doença. Então hoje o que eu falo para vocês, o principal ponto para a gente ser saudável é mudar sempre. Não existe melhor dieta, não existe a melhor estratégia, existe um conjunto de mudanças que nós aplicamos de acordo com a nossa semana. Então, pensa na sua semana. O dia que você come mais, joga o jejum para o dia seguinte. No dia que você precisa produzir mais, tenta usar uma cetogênica no jejum. No dia que você está mais relax. Então, tudo isso vai fazer muita diferença. Hoje, eu diria para vocês, com toda a certeza do mundo, que é onde eu mais vejo resultado de perda de gordura, de ganho de massa muscular, de performance física, todos os aspectos. É muito legal você falar isso de variação, porque depois que a gente encontra um formato, é muito comum, para mim, inclusive, eu faço isso, também. cômodo, fazer sempre a mesma coisa, o que funciona, o que é mais fácil. Então, eu, por exemplo, eu faço jejum muito fácil, eu como low carb na maior parte do meu tempo, e eu acabo deixando as variações para dois momentos. Um, quando eu viajo, que aí eu me libero um pouco e isso, querendo ou não, traz uma flexibilidade metabólica, e também no Materializa, que eu me obrigo a comer mais, no geral. Quando eu faço Materializa, que é o meu programa de hábitos saudáveis, na primeira semana eu sempre acabo comendo mais de propósito, porque eu vivo comendo um pouco menos, e isso é muito confortável para mim, apesar de ser bom para a saúde, a gente sabe, é bom mudar. Mas, saindo um pouco da alimentação, que eu amo, se a gente puder, a gente vai ficar aqui falando Eu queria sobre fazer isso. mais uma pergunta nisso de alimentação. Tá, então tá, vai. Porque tem uma coisa que eu acho muito interessante que o Duprá faz, e até por isso quando a Malu ela foi fazer a cirurgia plástica, eu pensei, não, se vai operar, vamos operar com o Duprá, porque eu gosto de quase a rotina de sacerdócio que você tem, porque antes de operar, você deixa de comer, de consumir certas coisas para estar muito mais focado. E, poxa, você opera com uma frequência muito grande, é a sua profissão. Então, você restringe o consumo sabendo, se eu não comer essas coisas, e algumas outras coisas você se obriga a ingerir, eu vou ter uma performance melhor. Fala um pouco disso. É, muito bom. Na verdade, hoje, todo dia cirúrgico, eu faço uma refeição dia. E para aguentar, porque o lance é o seguinte, você tem que estar no equilíbrio ali, no sweet spot, entre não inflamar, mas também não entrar ali numa certa hipoglicemia, onde o seu cérebro fica meio caducando, né? Então, tem estratégias boas para isso. Se você está em casa e não pratica o jejum, vai com calma, porque às vezes você vai com sede ao pote e vai ver a sua performance cair. Mas o que eu faço?
geralmente eu faço uma coisa que eu chamo de drink funcional. Então eu bato, né, um drink que tem inúmeras coisas dentro desse drink. Tô até agora querendo saber qual é a droga que tem dentro do drink Ó, dele de no hoje. meu hoje, aqui, isso é uma das coisas que eu uso muito no dia cirúrgico. Eu tenho água e eletrólitos nesse. Por quê? Quando você tá em jejum e você toma eletrólito, cara, você já dá um up só de dar aquela hidratação, porque muito do jejum, você começa a dar aquele cavalo cansado, porque você tá meio desidratado, falta meio expansão volêmica. Quando você faz uma hidratação boa, eu gosto de duas coisas, água, eletrólitos e complexo B, vitaminas do complexo B. Para mim isso já dá um super up independente de macronutriente. E aqui eu tenho uma outra garrafinha que eu tô com os macronutrientes, que já é um drink funcional. Aqui eu tenho um pouco de colágeno batido com um pouquinho de morango. No dia cirúrgico não necessariamente eu coloco carbo. Leite de coco. E se você tiver, pode pôr um triglicerídeo de cadeia média. Já resolveu, porque você está com um suporte de proteína e um suporte bom de gordura. Então, geralmente, quando a gente come, existe uma coisa que chama-se brain fog, que é a névoa cerebral. Né? Não é uma entidade reconhecida como uma doença, como alguma coisa médica, mas cada vez mais a gente vai estar entendendo que depende do seu metabolismo, o seu cérebro pode ficar confuso. Tipo assim, você comeu e precisa vir gravar um podcast. Cara, você esquece o nome do cara, você esquece o que ele faz, ou você esquece de fazer uma pergunta que você ia fazer. Isso é muito comum. A gente vê isso na medicina, nas encefalopatias hepáticas. Tipo, o cara tá muito mal, com o fígado muito ruim, e ele começa a produzir toxina, e o cara fica realmente alucinando. Só que a gente tem como se fosse isso de uma maneira muito microdose, uma maneira muito pequena no dia a dia. Todo mundo pode ter isso. Você pode passar uma vida inteira em brain fog, ou você pode ter em brain fog só depois que você come. Tem várias teorias do porquê acontece, né? Inclusive a barreira hematoencefálica, etc. Mas o brain fog é o seguinte, eu comi e aí eu fiquei confuso no que eu tinha que fazer. Às vezes eu ia escrever um texto, cara, a palavra não vem. Às vezes você vai falar alguma coisa, esquece o discurso. Então você precisa gravar um vídeo 10 vezes. Enfim, para não ter o brain fog, isso acontece muito com cirurgiões, né? Na cirurgia, muitas vezes, você precisa tomar muita decisão intraoperatória. E as decisões, a maior parte das nossas decisões, a gente toma aí mais de 25 mil decisões diárias, são automáticas, porque o nosso cérebro ele é muito gastão. Ele gasta mais de 20% aí do que a gente consome. Apesar dele pesar 2% do corpo, ele gasta mais de 20%, 30%. Então, nosso cérebro ele funciona num modo eficiente, sustentável. Então, ele tenta não gastar muita energia. Então, quando você vai tomar uma decisão, o cérebro fala assim, putz, vamos automatizar essa decisão. Se não dá para ser automática, né, você não pensa, tipo, no seu batimento cardíaco, etc., mas tem várias decisões também que a gente toma de forma quase automática, né, que são os atalhos mentais. Que tipo assim, você vê uma pessoa, você vê eu e o Luciano aqui, né? A gente, os dois de blazers, tal, arrumado. Se tivesse uma outra pessoa ali, de óculos, né, com uma camisetinha, meio corcunda, e alguém perguntasse para você quem são os empresários e quem é o literário, quem é o acadêmico, quem é o estudioso de biblioteca, você apontar que o outro é estudioso, a gente é empresário. Tipo, existe na nossa mente um método de você fazer atalhos de decisões. Você não precisa ficar vendo o que ele está lendo para tomar decisão. Você gasta muito mais energia fazendo isso. Então, nosso cérebro ele tem uma maneira muito rápida de fazer um atalho. Tudo você vai buscar o atalho. Só que tem coisas, principalmente dentro da cirurgia, que você precisa tomar decisões conscientes. Então, vamos imaginar que você está abrindo uma empresa, né? Pô, Malu, vamos... Achei que era abrindo uma pessoa, daí eu já fiquei não. Peraí. Vou passar por exemplo real. Malu, vamos abrir lá a marca de roupa que vocês fizeram. Cara, vocês sentaram juntos, pensaram em tudo, viram benchmark, analisaram o mercado, viram se vale a pena ou não. São decisões conscientes que tomam muita energia. Então, quanto mais você precisa de decisão consciente, mais o seu cérebro vai gastar energia. Então, eu falei tudo isso dessa volta do Japão só para o seguinte. Na cirurgia, muitas cirurgias são tranquilas. Você já sabe o que vai fazer do início ao fim. Hoje, a maior parte das cirurgias que eu faço são cirurgias de nariz, né, 90% de nariz, que são cirurgias quase de caixa de Pandora, de muita decisão intraoperatória. Então, se você não está com o seu maior poder cognitivo naquela hora, muitas vezes sua decisão não é... Você vai tirar 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos. Então, quando você come, você entra no brain fog e você não percebe, mas quando você está no brain fog, o teu cérebro fala assim, cara, vai pro atalho, vai pra heurística. Você não pode tomar decisão consciente que está faltando energia, então toma decisão no atalho e você toma a decisão errada. Olha que interessante. Então você está em jejum para fazer a cirurgia. Em jejum metabólico, né? Não completo. Eu ponho algum macronutriente, mas não ponho carboidrato. Tá, mas vamos supor que você não fizesse essa rotina. Se você fosse um médico que fala, poxa, eu tenho que me alimentar para operar, mas o que você nunca comeria? Tá, jamais comeria derivados de leite, jamais.
glúten jamais comeria antes de operar. Jamais comeria carboidrato simples, tipo um doce, uma bomba de chocolate, né? Que tem tudo Goiabada, isso. Entrar pra operar, o cara doce pega de o leite. chocolate, bota na boca. E é o que mais acontece. Eu filmo direto o conforto médico, lá é o que mais acontece. Porque o que acontece? Se você come alguma coisa que dá um pico glicêmico, durante a cirurgia você provavelmente vai ter um rebote. E se você come alguma coisa inflamatória, você pode ter o rebote só pela inflamação, fora o brain fog. Então, cara, você não vai conseguir estar no seu padrão. Eu comecei a notar isso, eu comecei a valorizar isso, porque todos os pacientes que eu não gostava do resultado, eu via a foto logo depois que eu acabei a cirurgia e falava assim, cara, tava aqui. Já dava pra ter visto que eu precisava ir além, sabe? E eu falei, cara, por que eu não consegui ver? E isso que eu sempre me preocupei muito com performance, né? Analisando a questão de performance musical, fui músico antes de ser médico. Então, assim, quando eu entrei pra essa parte de cirurgia de alta performance, eu notei que, cara, você conseguiria ver o que você precisava fazer, só que por algum motivo, naquele momento, eu não consegui. E existem muitos já trabalhos mostrando isso, por exemplo, tem médicos que, quando eles estão sob cansaço no final do dia, eles tendem a passar mais opioides, que são medicações que causam vício, tendem a passar antibiótico para doenças que não precisam de um antibiótico. Então tem muitos estudos mostrando que depende, né, do ambiente, do cansaço ou da mente, a nossa mente é muito vulnerável. Tem um estudo mostrando até que, por exemplo, num dia nublado, a sua memória é melhor do que num dia ensolarado. Então tem muitos estudos mostrando que a nossa mente ela oscila, não existe uma continuidade. E se a gente não toma atenção nisso, você prefere pegar um avião para enfrentar uma turbulência, que o cara tá comendo uma bomba de chocolate 1000 folhas, ou o cara que tá em jejum tomando o nosso drink aqui, o meu do Luciano?